Zé, há pouco eu disse que tínhamos uma informação que conecta Hugo Motta às muitas perguntas que são feitas em relação às conexões de autoridades com Daniel Vorcaro. O presidente da Câmara, ele pediu a Daniel Vorcaro, segundo muitas informações divulgadas, a liberação de um empréstimo do Banco Master para uma empresa da sua cunhada. Pelo menos foi o que apontaram mensagens analisadas pela Polícia Federal. As conversas ainda passam por uma análise da PF e não foram enviadas ao relator dos inquéritos relacionados ao Master no STF, André Mendonça. Esse pedido aconteceu antes de Motta se tornar presidente da Câmara dos Deputados. Importante mencionar. Em março de 2024, a cunhada de Motta fez um empréstimo de pelo menos 22 milhões de reais com o Master. Esse valor foi utilizado para comprar um terreno de uma antiga fábrica de cimento em João Pessoa, que será loteado, depois transformado em um novo bairro. Deixa eu chamar o Roberto Motta para avaliar essa informação. Inclusive, os áudios rodaram hoje, alguns veículos de comunicação, também as redes sociais. Por si só, o áudio e as informações que constam na notícia, isso coloca o presidente da Câmara dos Deputados em uma situação delicada por conta de ter conexões com Daniel Vorcaro, Motta? Eu não vou responder como jurista. Eu vou deixar isso a opinião jurídica para quem tem habilidade, capacidade, conhecimento. Eu vou responder como cidadão. Eu duvido que algum político brasileiro sofra qualquer tipo de sanção ou punição em uma situação como essa. Isso me lembra um slogan: cunhado não é parente. Esse slogan foi criado em 1965 pelos apoiadores do político Leonel Brizola. Brizola queria se candidatar a presidente da República, mas estava impedido pela lei porque o seu cunhado João Goulart era o presidente. Aí os seus correligionários, os apoiadores do Brizola, criaram o slogan: cunhado não é parente, Brizola para presidente. Então fica a dúvida. Eu vou pedir ajuda de você, caro espectador, caro ouvinte. Responda: cunhado é parente? E se o cunhado tiver 22 milhões de reais no banco? Para o Diego Tavares. Tavares, não sei se você pôde acompanhar os áudios que foram divulgados inicialmente pelo jornal Estado de São Paulo, mas que depois ganharam as redes sociais. E aí ele, por diversas vezes, acaba dizendo que a operação estaria completamente dentro da legalidade. Mas ele se esquiva de algumas perguntas feitas pelo aquele que fazia a arguição. Creio que a Polícia Federal ou alguém da Polícia Federal. O que você achou, primeiro, das informações que constam naquele áudio e o posicionamento de Hugo Motta naquela ocasião? Isso o compromete de alguma maneira ou é uma peça importante no âmbito das investigações? Olha, Caniato, sem dúvida nenhuma, tudo que chegar próximo a figuras da política que envolvam o escândalo do Banco Master acaba comprometendo, causando desgaste, por mais que a crença, de modo geral, na efetivação da justiça nesse caso seja pequena. Mas eu retomo aqui o que eu disse há pouco a respeito de normalizar coisas absurdas. Ora, o quão absurdo é pessoas que estão há décadas na política, pessoas que são ligadas a clãs políticos, a grupos políticos tradicionais de diversas regiões do Brasil, terem tantos parentes com operações bilionárias. Veja só, empréstimo de 22 milhões de reais para compra de um terreno, o que sinaliza que devem existir outros tantos milhões de reais envolvidos em uma operação dessas empresas, da cunhada de Hugo Motta. Ora, tudo isso acontecendo à luz do dia e que talvez por ocasião da aproximação do processo eleitoral tenha entrado na mira da Polícia Federal ou entrado na mira das investigações por provocação de adversários políticos. No caso aí especificamente do Hugo Motta, mais ou menos um mês
Eu me recordo que Renan Calheiros chegou a fazer acusações semelhantes, falando exatamente da cunhada de Hugo Motta, enfim, como trazendo também aqui um pouco do meu último comentário, como que a politização acaba tomando conta desses casos que deveriam ser casos eminentemente judiciais. Mas é um pouco daquilo que nós estamos falando até aqui. Como nós temos acesso somente a retalhos daquilo que é a totalidade do caso Master, fica muito complicado a gente saber se de fato isso vai ter alguma consequência jurídica, se de fato isso vai ser acompanhado de provas robustas, quebras de sigilo, outros documentos, depoimentos de testemunhas que possam conduzir essas pessoas, grandes políticos, grandes autoridades da República, de fato ao banco dos réus para responderem pelo escândalo do Banco Master, por crime de corrupção, enfim, por todos os crimes que estão envolvidos nessa complexidade que é esse grande escândalo. Agora, repito, é muito estranho para mim não desce na minha garganta, eu que acompanho política diariamente, que tantos políticos influentes da República estejam tão próximos de figuras como Daniel Vorcaro e tantas outras que ainda não são alvo de escândalos de corrupção, que ainda não são alvo de investigações. Parece uma coisa muito do Brasil. Eu fico com inveja, de certa forma, de figuras públicas de instituições de outros países evidentemente mais sérios que o Brasil, que quando uma simples nuvem de corrupção, de escândalo paira sobre a autoridade, ela prontamente se afasta das suas funções junto à instituição, não em razão de tentar utilizar o cargo para se blindar, mas para proteger a instituição, para proteger a rigidez de algo maior, que é a República, que é a democracia. Aqui no Brasil é totalmente o contrário. O político entra na mira de uma investigação, aí é que ele se apega ao cargo mesmo, justamente para utilizar as ferramentas, as muitas ferramentas que o cargo tem, para se blindar de investigações, para se furtar de responder por crimes. Isso é muito triste e nos dá poucas esperanças de que o Brasil um dia alcance o posto de uma democracia consolidada, uma das grandes democracias do mundo, como poderíamos ser, considerando todo o potencial que nós temos em diversas áreas que são fundamentais nesse século para que uma grande potência se consolide. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Os áudios que foram identificados pela Polícia Federal não foram divulgados, mas daí todo o contexto da informação foi possivelmente repassado ao jornal Estado de São Paulo, que aí sim o repórter liga para Hugo Motta, faz os questionamentos e aí sim o Hugo Motta acaba se esquivando e dizendo que todas as operações foram feitas dentro da legalidade, o banco operava dentro da legalidade naquela ocasião, então as perguntas foram feitas, quem fez a arguição foi o repórter do jornal Estado de São Paulo. Os tais áudios entre Hugo Motta e Daniel Vorcaro, que foram identificados nos celulares, esses não foram divulgados. Mas você, Beraldo, o que achou da informação, o que veio à tona a partir dessa notícia destacada pelo jornal Estado de São Paulo e o posicionamento de Hugo Motta também? Para ser sincero, o problema não é isso. O problema não é Hugo Motta, um deputado que na época não era o presidente da Câmara, mas isso pouco importa. Vamos imaginar, tira todo esse contexto aí do Banco Master. A cunhada precisa do empréstimo, está negociando com o banco, aí liga para o cunhado que conhece o dono do banco, fala, liga para o cara lá, pede para ele dar uma agilizada e tal. E ele ligou. Aí o banco fez o negócio. Ele ter ligado não demonstra atuação criminosa nenhuma. Essa é a realidade. O que pode demonstrar, e aí é preciso saber os detalhes, o que pode demonstrar algum tipo de vínculo criminoso neste caso? Primeiro, a operação de empréstimo foi feita de forma normal, regular? A empresa que tomou o empréstimo, ela tinha condições de tomar aquele empréstimo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o empréstimo foi concedido conforme regras de mercado? Porque, convenhamos, você está fazendo empréstimo de milhões e milhões de reais, a taxa de juros era de 15% naquela época, então não é brincadeira. Essa conta cresce numa velocidade brutal. Tinha condição de pagar? O que foi ofertado estava compatível com o mercado? Essa é a segunda pergunta. E aí vem o fundamental. Se há uma alegação de que Hugo Motta atuou
como deputado para favorecer de forma ilegal o Banco Master, essa é a informação mais importante. É isso que deveria estar sendo divulgado para a imprensa. E não as informações aos pedaços para fazer a confusão. Quer dizer, o que nós precisamos entender, até para tirarmos uma conclusão sobre o presidente da Câmara, há ali demonstrado, na investigação até agora, pelo menos, uma atuação efetiva para favorecer o Banco Master. Porque alguém favoreceu o Banco Master. O Banco Master era o banco de alguém que não tinha experiência nenhuma como banqueiro, que era Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro não é o gênio das finanças, ele não é o rei da Faria Lima, ele simplesmente foi um cara que se deu bem, fazendo o que a gente não sabe, porque não foi vendendo CDB, a menos que ele estivesse roubando o dinheiro do CDB para viver uma vida de bilionário e distribuir grana para todo mundo. Então, o que permitiu que esses laços com políticos importantes permitiu que ele fizesse? É isso que a gente precisa que seja esclarecido. Porque senão, Caniato, é sempre o achismo, e aí a gente vê a manchete, fica muito indignado, mas na hora que você vai espremer, o que tem ali? Muito pouco que possa ser usado para fazer com que pessoas que erraram paguem pelos seus crimes. Mota, há pouco você fez uma análise, você quis separar a análise jurídica daquela que o cidadão que acompanha o noticiário faz. E é preciso, né? Eu acho que quando a gente olha para a postura de muitos políticos, fazer essa divisão entre aquilo que é legal e quando começa uma atitude que até pode ser considerada legal, mas não é moral, né? É imoral. Por que nem todo político ou servidor público faz essa reflexão na hora de tomar uma atitude? Ele se beneficia desse tipo de dúvida ou dessa linha muito tênue? Não pode ser inocente, né, Caniato? Não pode ser ingênuo. A promiscuidade entre o mundo da política e o mundo do dinheiro é grande em todos os lugares. Então, a maioria dos políticos aproveita essas oportunidades. Muitas vezes o político pega o telefone, dá uma ligada e com aquela ligação ele viabiliza um negócio que de outra forma não aconteceria, ou uma contratação, ou uma indicação, ou um empréstimo. Você tem que examinar o que foi que aconteceu. Tá? Será que o banco faria esse empréstimo se a pessoa não fosse cunhada do deputado? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Depois, o procedimento desse empréstimo, como perguntou o Cristiano Beraldo, foi certinho? Violou alguma lei? Violou alguma regra? Violou algum regulamento? Se não violou nada disso, não há crime. Ponto final. Políticos que fazem coisas impróprias, imorais, mas que não são ilegais, eles não devem ser punidos, eles não podem ser punidos pela lei, pela justiça. Eles precisam sofrer a punição eleitoral. Eles precisam perder nas urnas. Mas veja, muitas vezes os políticos que são especializados nessas coisas imorais e impróprias são os políticos mais populistas, aqueles que têm as respostas prontas, que cultivam amizades com outros políticos importantes e conseguem se eleger. Essa é a característica da democracia. O sujeito, para ser eleito, ele não precisa ser moral, ele não precisa ter um comportamento correto, ele só precisa ter a quantidade de votos suficiente. Então, nós vivemos em um país onde crimes graves não são punidos. Crimes graves, onde o sujeito confessa, onde o sujeito mostra, olha, eu tenho esses bilhões aqui para devolver. Crime onde uma pessoa participa, mesmo que de forma indireta, na morte do próprio filho. Às vezes fica meia dúzia de anos preso, depois sai como se nada tivesse acontecido, às vezes recebe o perdão, porque
já foi atacado o suficiente pela sociedade nas redes sociais. Então, se nós vivemos num país onde crimes graves, comprovados, não são punidos, não é razoável a gente esperar que coisas que são imorais, mas não são crimes, sejam punidas. Pois é, agora eu preciso me despedir de algumas emissoras, parte da rede ficará com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, continue aqui com a gente. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, só para a gente fechar essa discussão a respeito da informação que envolve esse contato de Hugo Motta com o Banco Master. À época ele não era o presidente da Câmara dos Deputados, teria feito uma ligação, manteve contato com o Banco Master para pedir esse empréstimo ou a liberação desse recurso para uma parente, para a cunhada dele, que iria adquirir um terreno, um grande terreno, que depois seria transformado em um bairro ou em um condomínio, alguma coisa do tipo. Diego Tavares, quer só fazer o encerramento desse giro de análises? Aquilo que é legal, aquilo que é imoral, com as informações que nós temos, né? Uma parte, aquilo que foi destacado na reportagem. Alguma coisa de ilegal, Hugo Motta foi muito convicto, dizendo, olha, tudo dentro da legalidade. Ele disse isso por diversas vezes ao ser pressionado ou confrontado pelo repórter do jornal Estado de São Paulo. Muitos talvez se apoiem nessa legalidade, né, ao longo das investigações. Exatamente, Caniato. Aliás, essa é a desculpa de toda figura política que até o momento apareceu no caso do Banco Master. Nós repercutimos hoje a suposta participação de Jacques Wagner, que disse que o dinheiro que foi encontrado no endereço ligado a ele é proveniente de diárias, então tudo legal. Flávio Bolsonaro, quando foi confrontado sobre as doações de Daniel Vorcado para a produção do filme, da cinebiografia Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, disse, é uma doação privada que eu buscava junto a quem tinha a possibilidade de dar essa doação. Tudo legal. Alexandre de Moraes, quando teve a sua esposa envolvida também, citada como destinatária de um contrato de honorários de 129 milhões de reais, também alegou que o contrato era legal. E agora, Hugo Motta também vai dizer que as operações são legais. Tudo é legal, até que surjam as provas que demonstrem uma eventual ilegalidade. Realmente, o simples pedido para liberação de um empréstimo sem que o deputado, então deputado não presidente da Câmara, não tenha exigido nenhuma contrapartida de Daniel Vorcado, é um procedimento que talvez possa ser contestado sob o ponto de vista moral, que não convém a um político que ocupa um mandato no Legislativo Federal, enfim. Mas ilegalidade não tem nenhuma. Mas como eu disse, nós não sabemos qual que é a totalidade das provas que pesam contra cada uma dessas figuras. Como nós já dissemos aqui hoje por algumas vezes, tudo o que nós sabemos sobre o Banco Master vem em fatias, vem em pedaços. São peças de um quebra-cabeça que dia após dia vai tomando forma, vai tomando a real conjuntura desse caso. Até o momento, não tem crime de ninguém. O crime mesmo só passa a existir depois que a justiça assim determina, depois que vem uma decisão do Poder Judiciário dizendo que o fulano de tal cometeu o crime tal, tipificado no artigo tal do Código Penal ou da Lei Especial número tal. Até o momento ninguém praticou crime algum e talvez esse seja o problema do Brasil. Uma burocracia muito grande que envolve o processo, algumas leis que são feitas com conceitos abertos demais, que permitem que uma interpretação veja o mesmo fato e não veja crime algum, e outra que veja esse fato e veja o mais terrível dos crimes possíveis. Acompanhamos algo muito semelhante no 8 de janeiro, por exemplo, em diversos outros casos emblemáticos dessa história recente da nossa República. Agora, eu repito, o caso Master já está muito claro, considerando os nomes que já apareceram. É grande demais, talvez grande demais para que as nossas autoridades do alto escalão da República sintam-se engajados a, de fato, entregar uma solução que a sociedade brasileira merece.